variedade alimentar, recebia imensas mensagens a dizer eu não consigo comer controladamente e isso fez com que nesta fase de já há muito tempo estarmos em casa, que as pessoas começassem a se preocupar mais em equilibrar a parte nutricional. Tenho recebido agora mensagens ao contrário, a dizer por favor ajude-me que eu não sei muito bem o que é que devo comprar, porque inicialmente tivemos uma restrição a nível do supermercado, foram todos a correr, a comprar alimentos, já percebemos que estamos tranquilos, que podemos ir ao supermercado, fazer as compras, não houve falta de alimentos, pelo menos que eu tenha verificado, não é? Alguns lugares. Sim, mas temos é que não ir muitas vezes para o supermercado, não é? Exato, não, eu faço aqui confinamento de vegetais, apesar que eu tenho aqui uma frutaria à esquina, mas só vou uma vez por semana, trago imensos vegetais e as minhas 3 prateleiras do frigorífico é vegetais. Outro dia até publiquei isso, estava cheio de vegetais e portanto é trazer para a semana toda. O planeamento das refeições aqui é fundamental, mais uma vez. Exatamente. Não é? O que é que eu faço? Eu faço uma listagem daquilo que tem que consumir em casa, não é? Ou seja, eu faço um plano de refeições e só compro no meu plano de refeições. Primeiro porque sai mais barato, Sim. não estraga a comida, Exato. eu tenho pouco espaço e nesse pouco espaço eu tenho que rentabilizar esse espaço. É um bocadinho otimizar. A vossa ordem, não é? Otimizar. Conseguir. E é engraçado que nós temos conseguido em casa fazer imensas receitas novas, inovar. Às vezes nós entramos numa rotina alimentar, compramos sempre as mesmas coisas e temos inovado. Como tenho tempo, apesar que o Francisco ocupa-me tempo, mas tenho tempo para poder elaborar coisas novas, experimentar receitas novas em casa. E isso tem feito com que a variedade alimentar em casa tenha sido muito elevada. Essa organização acho que toda a gente deveria fazer. Sempre. Por exemplo, há pessoas que dizem, eu não tenho tempo para fazer feijão, grão, demolhar, cozer. Eu tenho feito isso, comprei em grão, portanto faço, molho, cozo, é uma forma muito mais saudável, não é? Pelo menos não temos esses químicos todos por trás. E eu tenho tido tempo para me organizar nesse formato. Para quem está em casa a trabalhar também. Teletrabalho, não é? Porque há muitas pessoas neste momento que estão com esse problema entre aspas, ou seja, é fazer o teletrabalho, é as crianças atrás, ao lado, agora que a escola... Ali a brincar, as refeições, está ali numa excitação com os bonecos e portanto... Fica feliz, isso é que interessa. Mas é este processo todo neste momento que nós estamos a viver, não é? E é fazer refeições e parece que temos mais fome também, como estamos em casa, não é? Muita ansiedade. Ansiedade. Por doces, por querer comer constantemente, petiscar. Quando estamos no trabalho estamos distraídos, não temos acesso à cozinha tão rápido. Uma das coisas que eu notei, que observo também nos supermercados, as pessoas compram bolachas, chocolates, muitos doces, têm muitos doces no carrinho, porque têm essa necessidade e como não podem sair e comprar ou ir ao café e etc., vão nos carrinhos cheios de alimentos mais calóricos. E é importante evitar, se quer levar um petisco, eu posso levar uns frutos secos, umas nozes, umas avelãs, são calóricos sim em grande quantidade, mas depois a nível nutricional são muito mais equilibrados. Costumo brincar muito como termossos, façam o petisco de termossos lá em casa, comam com casca, porque tem muita fibra, traz saciedade. E mastigamos, não é? E esta lado psicológico de mastigar. Façam pipocas no micro-ondas com água. Portanto, não há gordura, não há coisa, façam... Açúcar. Portanto, é uma forma de retirar os açúcares para poder... Eu confesso que comprei um pacote de pipocas no supermercado a última vez, por causa que fizemos aqui uma tarde de cinema em casa. Exato. E eram mega doces, Dina, eram muito doces. E eu que até sou gulosa senti de facto e disse, pá, isto não se pode comprar todos os dias. Não, e tem imensa gordura, porque no pacote nota-se também tem imensa gordura para poder muitas vezes ultrapassar
ou seja, o tempo, queimam de tal forma e existe cheiro de muita gordura. Portanto, eu posso fazer coisas caseiras, saudáveis. O ideal é tentar... não é? Sim, o ideal é tentar controlar esta ansiedade a nível alimentar, seria o ideal, mas nem sempre nós conseguimos. Uma das coisas que eu recomendo nas consultas, que a proteína é muito importante para conseguir manter a saciedade entre as refeições. Então, quando entram em contato comigo, eu peço que façam um dia com muita proteína. De manhã, fazemos uma omelete com mais claras, uma ou duas gemas, existem pacotes em claras no supermercado que dá para fazer, para ficar saciado, queijinhos frescos, gosto muito mais de trabalhar com queijos brancos do que os amarelos, porque os amarelos têm mais gordura, mas queijinhos frescos, um abacate, quem gostar, porque não tem tanto açúcar, o abacate quase não tem frutose e tem gordura. Portanto, temos ali várias opções para ficar mais saciado. Isto ao longo do dia, muita proteína faz com que o organismo não peça tanto açúcares. Okay. Então a ideia é conseguir equilibrar. Muito bem. Então, e assim, do ponto de vista prático, como é que nós podemos fazer assim um ou dois menus assim que nos ajudem a aguentar esta quarentena e este teletrabalho e estas coisas todas? Uma das coisas que eu fiz aqui quando comecei a vir para casa foi: todas as refeições tinham que ter vegetais, ou seja, eu tive muita dificuldade em conseguir trazer, por exemplo, carne para casa, só trouxe peixe congelado inicialmente, porque quando fui ao talho já não havia. Deixa-me só buscar ali o Francisco. Vamos ficar com o Francisco na nossa conversa, que bom, que bom. É a vida, é estarmos em casa por proteção e termos os nossos filhotes connosco. Ele já estava saturado de Tadinha. estar... Oi, tão lindo, Francisco. Bem-vindo à nossa conversa e trouxe um sorriso. Que bom. Adoro isto. Pronto, olha filho, vamos sentar aqui um bocadinho? Vá, vamos lá. E então... só tinha trazido peixe congelado. Não há mal nenhum, pois não? Eu faço... Não há. Eu trouxe peixe congelado, trouxe chocos, trouxe... lulas, trouxe lombos de pescada, e o que é que eu fiz? Bacalhau, sim, também. Eu rentabilizei ao máximo as refeições com peixe. Desde peixe assado, peixe em papilote. Peixe em papilote é super fácil de fazer. É só pôr em papel vegetal, pôr vegetais lá para dentro, aquilo fica com caldo, fica saboroso. Pus ervas aromáticas e foi já estou aqui a lamber, não é? É ótimo e, portanto, é fácil, não é? Muito fácil. Ou seja, como não tenho muito tempo para fazer grandes refeições, tem que ser tudo muito prático. Estofados. Os estofados que eu faço em casa, leva sempre vegetais também. Portanto, ou levo uma cenoura, um chuchu, algo que as pessoas não sabem utilizar. Eu vejo que poucas pessoas não usam o chuchu. Chuchu é ótimo. Eu ponho dentro dos estofados, ponho dentro da sopa de Francisco. Também ponho na sopa, sim. Sim, e é ótimo, mas em estofados, até salteados. Outro dia fiz courgette, chuchu, cenoura, ervilhas salteados. Ficou maravilhoso. Portanto, é descobrir um bocadinho aqui vários alimentos, rentabilizá-los, porque eu trago em grande quantidade e depois tenho que rentabilizar e apresentá-los de várias formas, não é? Não ficamos com aquele ar de, outra vez, peixe cozido. Porque depois ultimamente quem tem miúdos... Sim, as pessoas têm muita noção de que dieta é cozidos e grelhados. Sim. Não, de todo. Eu fiz poucos grelhados durante este tempo. Como estava frio, não frio de inverno, mas gosto mais de coisas quentes para ficar saciado. Isso também é importante. A saciedade do quente é muito mais elevada do que a saciedade do frio. E, portanto, no inverno, uma salada, num prato não vai-me saber tão bem. Vai-me saber bem algo bastante mais quente. Quando fiz o plano para essa semana, optei sempre por fazer coisas mais saciantes. Assados sem gordura é muito fácil de fazer em casa. Continuo a dizer, vegetais faz caldo, faz com que haja ali líquido para poder fazer a cozedura.
e, portanto, vegetais aparecem em todas as refeições, por isso que o meu frigorífico, 3 prateleiras é só de vegetais. Depois, é conforme aquilo que é carne ou peixe, vou sempre alternando, às vezes faço uma quinoa em casa, faço um cuscuz em casa, vou variando para não estar sempre a fazer o arroz, a massa, a batata, que é uma rotina, e então eu tento ao máximo variar com outro tipo de refeições. Outro dia fiz aqui uma mandioca, comprei mandioca, cortei, fiz no forno também, portanto a ideia é conseguir variar ao máximo a nível de acompanhamentos, porque em casa nós notamos muito mais que Outra vez. massa, outra vez arroz, e, portanto, quando estamos no nosso dia a dia a correr, não sentimos isso. E esses alimentos são aqueles que estão mais disponíveis no supermercado que ninguém toca. Exatamente. E, portanto, eu esse acesso rápido, não é? Exatamente, eu consigo ter esses alimentos, ter o acesso a esses alimentos porque as pessoas não sabem confeccionar. Outro dia havia uma senhora a dizer, eu tenho lá aveia, mas não sei o que é que eu faço com aquilo, não é? E eu disse, olha, há imensas formas de rentabilizar a aveia, até fazer leite de aveia, não é? Papas de aveia. Papas de aveia. Com um bocadinho de canela até parece que é arroz doce, não é? Exato, portanto, dá para, eu tenho lá, eu comprei, as minhas amigas comem, portanto, não, há muitas vezes que compram alimentos e depois não usam. Exatamente, não sabem rentabilizar. Nós apanhamos em muitos clientes nas despensas muitos alimentos desse género que depois estão fora da validade e portanto as pessoas compraram. Lentilhas, por exemplo. Imenso tempo dentro do recipiente e depois passado 2, 3 anos vão parar ao lixo, não é? E são alimentos muito bons, como a aveia, não é? As lentilhas, e portanto é um duplo desperdício, não é? Que é dinheiro, e, portanto, é o alimento. Estamos numa fase de reflexão. E se estamos numa fase de reflexão, também temos que refletir um bocadinho a nível alimentar, ou seja, não podemos desperdiçar aquilo que temos e, portanto, em casa o que eu tenho feito é utilizar o que tenho, não é? Quando vou ao supermercado, porque vou em horários, tento ir em horários que a maioria das pessoas não estão lá e compro aquilo que há e rentabilizo o que tenho, portanto, é uma forma também de renovação a nível alimentar. Claro. Sabe que este ano eu fui a uma formação sobre a tendência deste ano para 2020 a nível da nutrição e a tendência era o vegan. Ou seja, este ano nós teríamos muita tendência para ir à procura de alimentos vegan, tanto que algumas marcas perceberam, até puseram vegan no lado rótulo comercial, deles. não é? O lado comercial. Exatamente. O marketing é exatamente. E então e eu pensei, este ano, estando em casa, nós também podíamos tentar fazer mais refeições veganas, não é? Sim. Portanto, eu não preciso ter carne e peixe todos os dias, posso tentar rentabilizar as idas ao supermercado por causa da carne e peixe e tentar fazer umas refeições mais veganas em casa. Mais vegan. Dina, e qual é a sua opinião em relação aos enlatados? Porque há muita polémica, não é? Há quem diga que são produtos bons, que estão só sobre uma conservação diferente, há quem não tenha acesso até aos frescos, podem servir também como, desculpa a expressão, mas desenrascança às vezes em algumas situações. O que é que a Dina, como nutricionista? Eu uso como desenrascanço, sinceramente, opto por comprar os enlatados em frasco de vidro, não em lata, isso é a minha prioridade sempre, mas uso, como estava a dizer, agora eu tenho tempo, eu tenho feito muito, comprei o grão, feijão, faço molho, há alturas que não consigo, olho, quero fazer algo e vou buscar. Tem mais sal, o sal sou eu que controlo, não é? Portanto, a nível de conservação tem alguns conservantes, alguns naturais, outros não, e o grande problema é o sal. O grande problema é o sal. Sim, eu assim controlo a quantidade de sal, não é? Por exemplo, existe enlatado, aliás, em frasco, conservas em frasco, bio. Portanto, e um preço muito acessível, vamos fazer aqui publicidade no celeiro da Naturfood. Portanto, eu normalmente faço um pouco
estoque desses alimentos em casa, porque quando estão em promoções são muito acessíveis. É isso que eu ia E dizer então exatamente. Vamos aproveitem. rentabilizar. Exatamente. Economia doméstica, que é uma coisa que nós também trabalhamos com as pessoas. Exatamente, sim. portanto, quando estão em promoção, fica quase ao preço daqueles do supermercado, não é? E, portanto, eu trago umas 3, 4 embalagens, ponho em casa e sei que ali eu tenho alguma segurança a nível alimentar. E, portanto, eles têm imensa variedade, diz até uma mistura de cenoura com feijão verde e ervilhas, portanto, dá imenso jeito quando eu não tenho nada em casa. E os congelados também de verduras? A Dina também usa de vez em quando ou Sim, recomenda? utilizo. É assim, os problemas dos congelados são abertura, o fecho e a abertura constante das pessoas e que muitas vezes deixam aberto e há uma congelação e descongelação a nível do alimento. E nós, quando abrimos, percebemos que há imenso gelo, não é? Água, e portanto isso estraga o alimento. Mas quando eu não tenho outra solução, eu utilizo. Por acaso, há uns anos atrás, usava porque chegava muito tarde em casa e não conseguia ter nada em volta aberto. Agora a minha zona temos muito mais supermercados. E veio aquelas embalagens para sopa, já tudo cortadinho. Isso também veio ajudar a ter coisas mais frescas em casa e, portanto, essas embalagens também são boas. Apesar de, eu estou sempre a dizer, lavem imenso. Tudo que seja embalagens que dizem que estão pré-lavadas, é para lavar. Porque há sempre um spray que eles põem para poder aquele ter um aspecto muito bom e conservar durante mais tempo. O que é que nós temos que fazer? É lavar. Portanto, não há desculpas para não consumir vegetais, sejam naturais, congelados ou em lata / vidro, não é? Sim, por exemplo, por exemplo, eu adoro grelos e comprar um molho de grelos e arranjá-los durante o dia a dia de trabalho, que é muito intenso, eu não tenho tempo. Eu utilizo os grelos congelados, são ótimos, são ótimos. Há uma marca que até tem o alho lá dentro e nem preciso pôr. É mais prático, portanto não há mesmo desculpas, não há mesmo desculpas. Não, aqui em casa todas as refeições têm vegetais, todas. Eu planeio sempre pelos vegetais que tenho. E, portanto, e o resto vem, as pessoas normalmente planeiam se é carne ou peixe. A carne e peixe e depois acompanho com, eu planeio com os vegetais que tenho, o que é que eu vou fazer e aí é que eu vou acompanhar ou a carne, o peixe, qual é o outro acompanhamento, às vezes é só vegetais, eu adoro fazer vegetais no forno, corto imensos vegetais, aipo, pimento, cebola, e depois podemos ir variando até os temperos, não é? E dá um sabor completamente diferente. Eu tenho imensas especiarias, eu uso muito alho, cebola, uso também alecrim, uso imenso alecrim, tomilho, cominhos, orégãos, manjericão, eu uso muitos. Eu tenho um jardim pequenino que eu comprei. Boa. Comprei fixei na parede uns potezinhos que existem, vou fazer publicidade no IKEA, e aquilo é para pôr os talheres, aquelas coisas então transformou na gaveta. E eu transformei em jardim. Portanto, eu tenho ali perto da janela que eu transformei para as Mas também quem não tem essa oportunidade, não é, de ter ali à mão, não é, também pode comprar e vai usando, não é? Mas esse, sim, mas isso estraga-se, se puser água, se for regando, se puser água, ele aguenta-se, porque um dos problemas é que é de estufa e muitas vezes em casa não se aguenta. Não aguenta, não é? Não é muito tempo. Dina, e como é que nós podemos aumentar o nosso sistema imunitário, tendo em conta aí o bicho que anda aí fora e as constipações normais e esta época que uns dias está mais quentinho, outros dias que parece já estamos no verão, outros dias já volta ao frio. Sim. Portanto, o nosso sistema imunitário convém estar aqui protegido, não é? Uma das coisas que eu recomendei inicialmente foi a todos os clientes, antes de fecharmos, era vitamina C com zinco e não era como prevenção, porque a vitamina C não funciona tão bem como prevenção, mas se ficarem doentes, constipados, conseguir tomar
dose de 1000 miligramas, uma por dia, ou até podíamos chegar às 2000 miligramas, se a constipação fosse muito forte. Houve estudos que o coronavírus anteriores, não é? Porque este é o novo, é o 19, funcionava muito bem, e a vitamina C, e portanto foi algo que eu pedi para comprarem, podem ir tomando ou terem em casa. Eu acho que era importante terem em casa como SOS. Depois, a nível de suplementação, para quem tem problemas circulatórios, pedi que fizesse alguns tipos de suplementações para poder os órgãos voltar a equilibrar. Mas também posso fazer coisas caseiras para ativar o meu corpo. Por exemplo, gengibre, curcuma, mel e um bocadinho de limão, meio limão, água, misturar e beber, por exemplo. É forte, eu faço em casa, aquilo é forte. Mas faz bem. Sim, é. E o que é que eu noto? Muita energia, naqueles dias ando acelerada. Eu não preciso tomar café, é só fazer aquilo, fico acelerada completamente. Portanto, para quem sente, eu estou aqui numa sensação de fraqueza, de inércia, aquilo faz com que a pessoa comece a sentir mais energia. Depois é fruta, vegetais que ajudam imenso na nossa... Quais é que são os mais indicados? Por exemplo, eu li que os brócolos eram muito bons, é verdade? Os mais antioxidantes que nós temos é os frutos vermelhos. Por acaso os morangos está agora na época, não é? Portanto, os mirtilos, as framboesas, os frutos vermelhos são muito antioxidantes. Por exemplo, os vegetais mais antioxidantes que nós temos, que também é agora da época, é o aipo. O aipo é excelente. Nós não temos muita tradição de usar o aipo, não é? Os ingleses têm muito nas receitas. Sim. Nós não temos muito. A nível de antioxidante está muito bem colocado. Por exemplo, eu falei do alecrim. O chá de alecrim está muito bem colocado. Está mesmo muito bem colocado a nível de antioxidante. E o que é que às vezes eu faço? Um chazinho de alecrim com uma rodelinha de gengibre, também está bem colocado, o gengibre, a curcuma, portanto, estes alimentos são os mais fortes a nível de antioxidantes neste momento, que agora é da época. Ao longo da época vai aparecendo novos alimentos. E nós devemos sempre consumir os alimentos da época, não é? Exatamente. Às vezes fugimos um bocadinho, outro dia eu vi melancia no supermercado. Estranho, não é? É estranho, não vou comprar. Eu tenho aqui em casa uma pessoa que adora melancia, mas disse, não vou comprar porque isto não faz sentido, não é? Exato. Não faz sentido estar a comer melancia e estar a chover e uma trovoada lá fora, como tivemos nestes últimos dias. É estranho, não é? Nós estamos com uma temperatura ótima, não é? Este inverno não nos castigou, mas quer dizer, não faz sentido, é fruta de verão, não é? Vem de outro país, mas em que condições, como é que foi armazenado? A mesma coisa que os morangos. Eu trabalho já há muitos anos, os morangos só tínhamos em maio é a época dos morangos. Eu lembro perfeitamente de dar dietas só em maio de morangos. Ao longo dos anos, as estufas, o tipo de produção foi aumentando, não é? E foi evoluindo, e agora em fevereiro já temos sempre morangos. Exatamente, e portanto eu tive que mudar aqui o meu plano, portanto sei que em fevereiro já posso começar a indicar morangos porque já está disponíveis. É da época, não é época, não sei, porque biológica, a biologia está a mudar muito, e, portanto nós não sabemos qual é o tipo de planta, porque nos países, por exemplo, em Inglaterra, nesses países os frutos secos, aliás, os frutos vermelhos têm o ano todo. Portanto, não sei se nós fomos lá buscar uma plantinha que eles têm lá para poder ter aqui, e realmente as chuvas também fazem com que haja mais disponibilidade do alimento. E isto da fruta da época, aos poucos começamos a nos perder um bocadinho qual é a época verdadeira, e portanto, os morangos foram sempre em maio. Desde miúda, e a nível profissional foi sempre em maio. E agora em fevereiro. Adina, e o que é que nós devemos comer? Já falámos aqui um bocadinho, mas beber. Há aquela ideia do que não se deve beber nas refeições, que os orientais até só bebem chá quente. O que é que é o mais correto para nós aqui em Portugal?
É assim, a nível de líquidos, deve ser fora das refeições. A ideia é não fazer dilatação a nível do estômago e muitas vezes o líquido em excesso no estômago faz com que as digestões sejam mais lentas. Por isso que os orientais tomam chá. O Quente, chá não é? quente, Morninho. exatamente. Tudo que seja quente, é como se estivesse a beber sopa. Porque tudo que seja quente, o meu corpo fica muito mais confortável. E se é chá, tem ervas, tem propriedades e de certeza absoluta as propriedades também digestivas, não é? E então a ideia é sempre, se introduzir nesta altura chá, é perfeito, eu estou em casa, posso beber perfeitamente chá, porque quando estou a trabalhar ou como fora não tenho essa possibilidade. As refeições de preferência fora a água fora das refeições e por acaso hoje, ontem eu publiquei algo sobre a água, porque há pessoas que não têm sede, dizem que não têm sede, Sim, não têm sim. vontade de beber e eu li um estudo sobre a água que eu achei muito interessante, que para essas pessoas que dizem que não têm sede, a probabilidade de andarem a petiscar e sentir que está sempre com fome É é maior. maior do que tem sede. Eles não têm fome, eles têm sede. Ok. Mas, como não têm a sensação de sede e essa sensação não está bem regularizada internamente, eles estão sempre à procura de algo para fresco, para combater a sensação de sede que não a têm, mas anda sempre a petiscar. E eu achei Ok. isso super interessante porque há É um muitas bom pessoas. sinal, é um bom indicador, não é? Sim, e eu costumo dizer, se passado 1h30 de ter almoçado e estou cheia de fome, não, tem sede, não há fome, tem que aguentar 3 horas e meia, a ansiedade bebe chá quente, ali daqueles mais aromáticos, É isso que eu ia bom, perguntar, que tipo de chá é que nós podemos beber, principalmente nesta fase que estamos mais ansiosos, mais fechados em casa, sim, uma camomila seria o mais indicado para o para stress. acalmar. Exato, mas o stress muitas vezes vem associado ao sabor doce e normalmente quando vem associado ao sabor doce eu peço sempre que faça aquele chá mais aromático, uma Lúcia-Lima, ou mesmo aqueles que se vendem que têm os sabores de baunilha, canela e maçã, para disfarçar aqui o meu psicológico, não Mas é? não pomos açúcar, certo? Exato, não, de preferência não ter açúcar, porque a ideia é ter o sabor mais ou menos adocicado, mas não ter açúcar associado, porque não Vamos a tem estragar interesse, o processo todo, não é? exatamente, não tem interesse alimentar. A mesma coisa que quando as pessoas dizem que, eu como uma gelatina, a gelatina é fresca, é líquido, não é? Mas depois a nível alimentar não tenho interesse, porquê? Porque tem adoçante, é tão doce que o meu cérebro está constantemente a pedir esse sabor Mais. doce. É como se fosse uma Exato, droga, não é? O que eu também já exatamente. li é que o açúcar provoca mesmo dependência, Dependência, não completamente, é? sim. Eu tenho várias pessoas que têm uma dependência do açúcar e ficam nervosas se não tiver, Ansiedade, não é? portanto, muito, muito. É algo, só que tudo vem do nosso estímulo. Se eu estimulo as minhas papilas gustativas a ter sabor muito doce, o meu cérebro não vai Não desliga, está sempre a pedir. completamente. E algo que é importante que essas pessoas que gostam muito de doce e têm noção que estão a comer, muitas vezes trocam alguns alimentos com açúcar por alimentos com adoçante, que intensifica ainda mais o sabor doce, porque eu preciso só pôr um bocadinho de adoçante para ter o sabor doce 10 vezes mais. Certo, E certo. portanto, nossas papilas gustativas não diz, este é açúcar e este é com adoçante, é doce. E o meu cérebro Portanto, diz que é doce. é Portanto, preferível uma colher de açúcar do que uma pitadinha de adoçante? sim. É. Normalmente quando as pessoas dizem, será que não há nenhum chocolate que eu possa comprar, comer? E então eu recomendo, há 2 dias escrevi uma lista daqueles que pode comprar o 70% cacau normal, mas não compre com adoçante. E tinha vários, porque existe o normal e com adoçante. Ela disse, mas porquê que está-me a dar o normal? Eu disse, porque aquele 2 quadrados de chocolate tem 3 gramas de açúcar. E o outro não tem, mas é mais doce. Vai perceber que o outro não sabe a doce.
e mesmo tendo 3 gramas de açúcar, portanto, o sabor do adoçante é muito superior e sente-se o sabor doce e ela vai estar sempre a estimular a vontade de comer doce. Eu não quero isso, eu quero lhe dar o chocolate, sim, que é o desejo dela, mas não estimular a necessidade do açúcar. E agora que estamos aqui a falar de assunto, temos que falar de sobremesa, temos que falar de doces propriamente, não é? Os bolinhos, as bolachinhas. Exato. O que é que eu recomendo nesta época que estamos em casa? Podem fazer em casa. O que é que eu fiz aqui na Páscoa? Porque a família, não é? Portanto, não tem culpa de ter aqui um elemento nutricionista. Eu faço coisas muito simples. Eu fiz um pão de ló. O pão de ló não leva gordura. Andei ali a cortar um bocadinho no açúcar, pus mais claras para que ele ficasse fofo, não é? E portanto dei ali uma volta e fiz um pão de ló simples. Outro dia fiz pão de ló e pus um iogurte lá dentro para ele ficar úmido, para ficar macio e úmido. Portanto, coisas simples. E é sempre preferível fazermos em casa, não é? Porque não tem conservantes, porque controlamos o açúcar. Sim. Não é feito Podemos utilizar, fábrica, eu utilizo muito o truque de fazer as claras em castelo mais claras, para o bolo ficar fofinho, fica mais saciante, as proteínas são positivas a nível alimentar para a saciedade. Nesse dia achei que podia pôr o iogurte, tem mais proteína e portanto para ficar mais úmido, mais saboroso. Também para ser diferente, não é? Porque também precisamos de ir variando, também nos doces. Exatamente. E aí eu tento ao máximo evitar bolachas, doces, chocolates. Compro, guardo, porque o senhor aqui de casa é muito goloso e, portanto, eu escondo disfarçadamente nas prateleiras aquilo, porque senão comia muito rápido. E de vez em quando me pergunta, não há um chocolatinho? Eu disse, escondido, eu vou lá buscar. Ele sabe que eu escondo, porque ele diz, se deixares a mão, eu vou lá e como tudo. Exatamente, portanto eu tenho alguém em casa que é um desafio todos os dias, mas é bom, profissionalmente é bom, porque assim até consegue perceber o que é que os clientes sentem, não é? Por exemplo, ele gosta imenso de granola e encontrei uma granola fabulosa com pouco açúcar, barata, acessível, porque eles com muito açúcar são muito caras, e então ele via a caixa e percebeu que aquilo era dietético, natural, e ele não toca nessas coisas, ele não gosta. Ao momento que eu tirei da caixa, deixei lá no plástico, na zona dos cereais, e ele comeu. E não reclamou? Não, estava ótimo. Eu por acaso faço granola, eu faço granola em casa. Gosto de vez em quando faço e pronto, e faço assim uma quantidade um bocadinho maior e dá. E aproveito os frascos do feijão, por exemplo, enlatado. Exatamente. E depois de usar reciclo e coloco lá a granola. Pronto, por exemplo, aquela senhora que não sabia fazer nada com a aveia podia ter feito uma granola, por exemplo. Por exemplo, sim. Não é? Que é muito fácil, é só não dá trabalho nenhum, é aproveitar o forno ligado porque se fez uma carne assada ou porque se fez uns legumes. E mais um muitas bocadinho vezes, está feito. em vez de pôr mel, normalmente eu ponho geleia de... Agave? Não, eu ponho geleia de arroz e geleia de milho. Quando verificamos no rótulo da geleia de arroz e de milho, verificamos hidratos de carbono a 100%, porque é açúcar a 100%, mas dos quais açúcar vem para metade, 56, 58. E o que é mais interessante a nível nutricional é dos quais açúcares, que são aqueles açúcares de absorção rápida. E se reparar, no mel e na agave está a 100%. E aí no milho de arroz está a 56, 57, 58, depois depende da marca. E portanto eu utilizo muito para poder fazer granolas. Exato. O de cevada também tem. O de cevada também tem, mas o sabor da geleia de cevada é acre, é forte e portanto não fica tão saboroso. Mas que milho e arroz fica muito mais interessante a nível nutricional. É uma ideia, eu não sabia, portanto também já aprendi uma coisa nova hoje, que bom. Sim, a maioria das pessoas utilizam o agave ou o mel e não...
a leitura dos rótulos é muito importante, não é? E como a maioria das pessoas não sabem, nós temos que A Dina passar sempre também, a essa Dina também mensagem. ensina isso nas suas consultas, não é? Também ajuda as Sempre, pessoas a ler sempre. e a perceber o que é adequado para elas e o que é que não é. Não é? Sempre, estou sempre à procura de novos produtos no mercado, levo os rótulos, estou sempre a ler. Eu normalmente, quando vou ao supermercado para comprar 4, 5 coisas, demoro 5 horas, porque estou sempre a olhar para as prateleiras, sempre à procura de coisas que sejam adequadas. Como eu estava a dizer, descobri aquela granola nova, trouxe para ver se ele gostava, porque a caseira ele não acha muito piada. Não provou a minha, se ele tivesse provado a minha. Estou a Não, ele brincar, sabe estou a que, brincar. ele sabe que mudei os açúcares porque ele nota que não tem tanto açúcar. Mas E sabe-lhe portanto, bem, portanto, porque senão ele não comia ou reclamava, não é? sim, ele fica a olhar, diz que é muito Desconfiado. natural, sempre, sempre, sempre. Ele não experimenta, tem medo de experimentar coisas nesse formato. Pronto. Temos É o oposto, é o oposto aqui em casa, eu tenho 2 mercearias, a dele e a minha. que giro. Mas o seu exemplo é o exemplo de muitas casas também, não é, Dina? Porque há pessoas que têm essa dualidade dentro da família, não é? E isso também é Sim, preciso gerir e planear e organizar. sim, sim. Há muitos clientes que dizem, mas é complicado gerir porque tenho os filhos, tenho o marido que não gosta. Normalmente em casa faço, vegetais não há hipótese, tem que comer. Às vezes põe ao canto do pato, etc., mas há sempre, não tem hipótese. Francisco aprendeu agora a comer as sopas, portanto também não tens hipótese, filho, é vegetais. Portanto, isso não há E hipótese. é para o bem dele. É para o bem dele. É Exatamente. E dele. come muito bem, Ótimo. lindamente. Tanto a fruta como a sopa, come tudo. E, e eu tenho que fazer essa dinâmica. E tentar ao máximo que experimente. Não é? Há uma resistência, mas que vá experimentando e tem funcionado aos poucos, tem Eu acho que é funcionado. importante mantermos aqui a nossa cabecinha também um bocadinho aberta, não é? Não ficarmos só Sim, no arroz, na massa e pouco mais e depois não nos sim, sentirmos bem. agora temos a oportunidade de conseguir ir Fazer qualquer buscar coisa diferente, alimentos. não é? Sim, e experimentar receitas. A internet tem imensas receitas simpáticas. Quando não é preciso ter tudo que está lá, às vezes é exagerado a quantidade de coisas que põe. Tentar ter sabor, sim, e uso muitas ervas aromáticas, mas muitas vezes há receitas muito complicadas, com muita coisa que eu não tenho em casa. É Eu simplificar. tiro Exatamente, eu tiro um bocadinho a ideia e vou confeccionar a minha refeição. Esta é a ideia, é simplificar, é mesmo isto, simplificar ao máximo, simplificar a nossa vida, simplificar o tempo, para depois aproveitarmos, estar em família, aproveitarmos para termos tempo para nós também e, portanto, a ideia é, de uma forma simples, conseguir Com trazer. qualidade. Exato. Qualidade de vida, qualidade a nível nutricional, saúde. É. Portanto, nós estamos a ter agora uma prova que precisamos cuidar de nós, da Muito, nossa muito. saúde. Portanto, quem tem mais mortalidade, sim, são mais pessoas com mais idade, mas muitos jovens estão a ser infectados, portanto não temos estes dados, mas muitos jovens são infectados e não passam muito bem esta fase porque infelizmente ou talvez não estavam organicamente Preparados. protegidos, Sim. não é? E portanto nós temos que pensar e refletir um pouco a nível nutricional. Exatamente. Dina, quem quiser saber mais sobre si, dos rótulos, destas coisas todas que estivemos aqui a falar, como é que Sim. pode contactar com a Dina? Agora não pode ir ao espaço físico, que é aqui na Avenida da República, em Lisboa. Pode dizer o nome do espaço, não pode, Dina? Sim, Também. Para o pode. futuro, porque a gente estamos quase a ir para a Exato. rua. Não, estamos quase a abrir, portanto pode ir, acho que a partir de maio já estamos a funcionar, vamos ver, se nos portarmos bem, portanto podem ir à Nutriclínica, podem também mandar mensagens através do 964558622, podem ir à página de Instagram e Facebook, está Dina Santos Dias de Dietista. Portanto, pode usar as tecnologias para entrar em contato comigo e, portanto, podemos aqui fazer vários tipos de
programas, não é preciso emagrecimento, é preciso termos... Saúde. Aqui, Programas de saúde. isso. Francisco concorda connosco. Não é, Francisco? Sim. Ele está a ficar cansado. Está na hora dele Está na hora descansar. da comidinha e dele descansar. Exatamente. Muito obrigada, Dina. Obrigada, Francisco, também. Tchau, Suzete. Tchau. Adeus. E obrigada mais uma Suzete. vez por estes conselhos tão bons e eu acho que são muito importantes para as pessoas nesta fase também terem noção Sim. da sua nutrição e da sua saúde. Muito obrigada. Sim, obrigada. Tudo bom para vocês. Para vocês também. Um beijinho, Francisco. Obrigada. Deus.